Olá, meus queridos amigos, amantes do mundo emocional. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala é o professor Júlio. Quero fazer para vocês uma sugestão de leitura, um trabalho que eu tenho feito com grande frequência aqui na minha clínica e tem apresentado ótimos resultados. Por isso, se você é um leitor, você é um curioso desse mundo emocional, eu quero fazer a você então a sugestão de leitura deste livro. Este livro, chamado Qi Mental, ou Xi Mental, se você quiser, é um livro que usa usa um conjunto de teorias, né? Uma parte do que o pessoal faz no Oriente, com uma parte que nós fazemos aqui no Ocidente, e o cara acaba compondo aqui um livro muito legal. Na verdade, o cara não, são duas pessoas, né? O professor Richard Israel e a professora Wanda North, que estão os nomes, né, dos autores. Bom, você vai dizer assim, professor Júlio, por que esse livro é tão interessante e por que essa teoria, de certa forma, é tão revolucionária? Os caras não estão inventando a roda não, viu? Eles não estão inventando nada novo. Aliás, eu acho que eu tenho dificuldade de acreditar que desde os filósofos antigos nós tenhamos inventado efetivamente algo novo, né? A gente tem feito sempre um processo de reinvenção, reformulação, vai pegando partes aí de uma teoria, de outra, e vai formando aí um Frankenstein, né? O que esses caras usam como base? Teoria fortíssima e que realmente, pela minha prática, pelos meus estudos e pela minha realidade aqui, eu tenho comprovado que funciona, que faz realmente a diferença. Primeira questão, estímulo constante e contínuo, ou seja, ter o conhecimento, mas não colocar isso em prática continuamente, não vai realmente mudar muita coisa na sua vida, não. Né? Haja vista, por exemplo, o nosso período escolar, em que a gente estuda por um tempo para passar numa prova, estuda por um tempo para mostrar um índice e não aplica em lugar nenhum, e a gente acaba que chega lá no final do ensino médio e você não sabe nada. Né? Se eu perguntar para você agora qual é o pH ideal da sua água, como é que funciona o seu intestino, como é que funciona o seu sistema reprodutor ou coisa do gênero, que são disciplinas curriculares, que é a matéria que nós temos na escola, a imensa maioria das pessoas não sabe responder. Por isso, a base principal e talvez a primeira questão aqui que eu diria para você que esta obra busca é estímulo constante e contínuo. Tanto é verdade que eles estabelecem um programa aqui a ser feito, então veja aqui, 8 minutos por dia, num ciclo que seria equivalente mais ou menos aí a 28 dias, né? Em que nós, a partir desse estímulo, passamos a produzir uma mudança estrutural no cérebro. E isso a neurociência consegue explicar hoje com grande facilidade, né? Mais ou menos em torno de 14, 15 dias é o tempo de estímulo que a gente precisa para formar as nossas cadeias de proteínas que formam as redes neurais. Né? Antes disso, dificilmente você vai ter uma transformação. E o dobro disso, que seria mais ou menos equivalente aos 28 dias deles aqui, é o que a gente precisa para começar a estabilizar essas cadeias de proteína e, portanto, manter este sistema funcionando por mais tempo. Então o cara diz aqui, 8 minutos por dia, né, de um estímulo constante e contínuo, você tem aí um começo de mudança. Né? A segunda questão que está por detrás, e aí você vai encontrar no livro uma série de ferramentas para te ajudar, é um processo de conscientização sobre aquilo que você está sentindo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, tá? Então veja aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o esquema que o livro propõe. Então você veja aqui que um trabalho muito intenso, veja esta parte amarelinha aqui. Nessa parte amarelinha nós temos conscientização sobre o corpo, sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes e sobre os seus pensamentos. Então suponha que você esteja agora pensando numa situação que você quer mudar aí na sua vida. Sei lá, o cara quer emagrecer, né? Aí, qual que é a proposta deles aqui? Que você pare, que você se conscientize enquanto corpo. Ou seja, o corpo de uma pessoa que quer emagrecer, ela reage como?
eu sinto vontade de comer doce, eu sinto vontade de comer o boi pela perna. Como é que se sente? Corporalmente, como é que uma pessoa que quer emagrecer se sente? Aí, o segundo, quais são as emoções que permeiam a sua mente? Depois, quais são as atitudes de uma pessoa que quer emagrecer, mas não consegue? Quais são os pensamentos, o que está povoando ali a sua mente enquanto você está neste projeto? E por que é importante isso? Porque esses 4 elementos são 4 elementos determinantes de como é que o seu corpo vai reagir, de como é que você efetivamente, né, vai pôr em prática aquilo que você está planejando. E aí a pergunta, que é uma pergunta muito interessante, é se esse conjunto de coisas que você está tomando consciência agora não são capazes de mudar a sua realidade, então quais deles serão? Né? Aí vem a segunda parte do processo, que é muito interessante, que é, veja que existe uma flechinha aqui indicando, né, o seu modus operandi de agora e como é a sugestão que eles estão te dando para você passar a pensar, passar a fazer. Então, ok, uma pessoa que consegue chegar a esse ideal de emagrecer. Aqueles caras que estão à sua volta, que você já viu, que você já tem experiência, o que esses caras estão sentindo corporalmente? Quais são as emoções de uma pessoa que consegue chegar ao seu ideal de emagrecimento? Quais são as atitudes mentais de uma pessoa que vai lá e faz e tal e transforma? Quais são os pensamentos que povoam a mente de alguém que consegue chegar ao seu objetivo? Então, a partir dessa lógica, o livro apresenta uma quantidade enorme de fórmulas. Vou mostrar algumas para vocês. Então, aqui está a fórmula de uma pessoa que está procurando, veja aqui, motivação. Eu vou encontrar o outro aqui, habilidades de liderança, autoconceito, autoconhecimento, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, o livro apresenta mais de 80 destas fórmulas e, claro, como a intenção do livro também é fazer com que você se torne autônomo, né, na sua prática, o pessoal vai oferecer para você aqui uma parte em branco, como vocês podem ver, para que você possa fazer a sua própria programação e para que você passe efetivamente a praticar as suas próprias fórmulas. Até porque, às vezes eu vou em cursos e eu tenho a impressão de sentir isso por parte do cursista, que o cara parte do princípio que você não sabe nada, que você não conhece nada, que a sua vida é uma desgraça só, e não é verdade, né? Se você for olhar para a sua vida, você vai ver que tem muitos momentos de vitória, muitos momentos de superação, muitos momentos em que você venceu e que você sabe fazer. O que o livro ajuda a gente a fazer? A modular essas situações de vitória, a modular essas situações de conquista e a partir daí passar a promover também mudança em outros campos. Então você não parte do zero, não é como se você fosse uma tábula rasa, né? Você parte das suas experiências, você parte das suas vitórias também, tá certo? Então eu quero fazer aqui para vocês a sugestão de leitura desse livro, um livro muito legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, por favor, deixe aí seu contato, me provoque aqui no e-mail, no nosso contato, que eu vou responder para você, tá certo? Então, ótima leitura para vocês, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.